veio o castigo, em 58, eles estavam namorando. Daí eu lancei o disco, toda vez que eu ia no programa deles, a Lolita pedia para mim cantar Castigo, que era a música que estava nas paradas de sucesso já há algum tempo. E eles, eu acho que brigavam muito, e a letra do Castigo ela se recorda até hoje. Mas, sim, diga. Pois não. Fala. Essa semana eu mandei um abraço para ela através da entrevista que eu dei Foi, né? para o programa da TV, da Rádio Paiaiá. Rádio Paiaiá. Paiaiá. Paiaiá era uma tribo indígena de Tupi-Guarani que viveu numa, hoje, uma vila, hoje tem um lugar lá que tem 600 habitantes. Foi aí que eu fiquei sabendo, o menino nasceu lá, o menino que é locutor desse programa Paiaiá, Paiaiá. na rádio, tem o nome da rádio aí. Mas eu queria saber uma coisa, o seguinte. Você embarcou para o Rio de Janeiro, pensava ser artista, em que momento você disse, bom, eu vou ser cantor, esse é meu dom, eu tenho voz, tenho potencial? Foi rápido, foi tudo muito rápido. Eu cheguei lá, No Rio. no Rio, dia 2 de janeiro de 45. Descemos na Praça Mauá. De curiosidade, eu fui numa loja de artigos para turistas estrangeiros que apareciam lá no Rio de Janeiro. Já naquela época já tinha muito turista que vinha conhecer o Rio. E quem que abriu a loja para vender artigos para turistas? Tinha umas bandeiras, não sei se você chegou a conhecer, você e eles, umas bandejas que tinha antigamente, com um feltro verde e um vidro em cima, e entre o vidro e aquele feltro verde, asas de borboleta, que fez um sucesso. Todo culturista comprava uma bandeja daquela. De quem era a loja? Não faço ideia. Do pai do Silvio Santos. E era? Era. Como era o nome da loja? O do pai de Silvio Santos? Não tinha, a gente chamava loja de artigo para turista. Não tinha um nome escrito nem nada. No Rio de Janeiro? No Rio, na Praça Mauá, em frente, do outro lado, em frente ao prédio da Noite. Certo. O jornal à noite, onde ficava a Rádio Nacional lá em cima, no alto. Mudou de lugar hoje já não é mais ali, a Rádio Nacional. Certo. E caiu muito depois, né? Mudou muita coisa no rádio. E eu até então já estava contratado quando eu conheci o Dias Gomes. Ele que assinou o meu contrato como diretor artístico da a Rádio Clube do Brasil, hoje Rádio Mundial. O Dias Gomes. Foi quem assinou o seu contrato? Foi quem me assinou o contrato. E agora eu esqueci o nome do diretor-presidente. Certo. Que era um escritor famoso da Academia Brasileira de Letras. Eu esqueci ainda, mas eu ainda vou lembrar e vou te falar pelo telefone. Mas antes de ser artista, você foi o quê? Você trabalhou em quê? Eu trabalhei numa uma fábrica de rádio. Primeiro espanando os rádios do mostruário, limpando e aprendendo a vender os rádios fabricados lá.
A fábrica era um português que namorava uma ex-atriz do teatro de revista chamada Esperança de Barros, que dirigia a fábrica. No fim de semana, eu ia entregar os rádios grandes de 12 válvulas, pesado, e a gente vendia para o morro, para todo lugar. Não tinha aquela bandidagem. Bandido naquela época usava navalha, não tinha dinheiro para comprar revólver, era malandro. De vez em quando aparecia um que tinha assaltado alguém, mas com a navalha, botava a navalha no pescoço da vítima e tal. Esses eram os bandidos. E a gente evitava de ir no morro. A gente, os moradores da cidade. Não esqueça que nós morávamos em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Então eu ia. Em Nova Iguaçu era mais ou menos uma hora e pouco para chegar na cidade do Rio. De trem, era um metrô de superfície. E lá eu trabalhei no serviço de alto-falantes de um camarada que tinha por nome, um nome francês, Eugênio Beauvalet. Escrevia Beauvalet. Não, é por aí. Certo. Então esse cara gostou de mim, não sei porquê e tal, e nessas serenatas que a gente fazia já em Nova Iguaçu. E ele me convidou para trabalhar lá. Então eu chegava nos escritórios onde eu trabalhei na faculdade de rádio e depois trabalhei num escritório que importava. Foi o primeiro importador de louça de vidro. Como era o nome, eu chamei ela? A louça, aquilo que ia no fogão, a louça de vidro. Panela de Pirex, vidro. Duralex. É? Pirex. Primeiro. Depois é que apareceram outros nomes. E eu fui entregar uma das caixas, a primeira caixa que nós recebemos dessa louça, era uma caixa desse tamanho, com o jogo das panelas. A primeira venda que foi feita do escritório, eu fui entregar nas lojas americanas. Foi aí que nasceu a venda do Pirex no Brasil. Foi assim, eu entreguei para as lojas americanas, que, como era início de uma coisa, a louça era importada dos Estados Unidos, o vendedor do escritório não conseguiu vender muita coisa, mas vendeu como experiência, vendeu uma caixa que tinha meia dúzia de panelas, ou aquelas coisas que iam no fogão, no fogo, né? Certo. Isso aí foi um dos primeiros. Depois fui para o escritório, trabalhar como auxiliar de escritório na Patrimonial S.A. Era uma empresa imobiliária que alugava e vendia apartamentos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí eu tive uma boa ascensão e o primeiro ordenadozinho mais ou menos e tal. Como alugava casa, aí aluguei uma casa em Cascadura, no Rio de Janeiro. Aí fomos meu pai e minha mãe para morar em Cascadura, na Miguel Rangel. Aí, e eu, nessa época, eu já começava a participar dos programas de calor, que eu comecei a cantar lá em Nova Iguaçu, no serviço de alto-falantes, no fim de semana. Você cantava? Eu cantava, mas no serviço de alto-falante
Eu era locutor. E quem eram os cantores da época? Hein? Quem eram os locutores, os cantores da época, nessa Orlando Silva. O pessoal da pesada, aquela turma que ninguém chegava perto, ninguém se destacava para entrar no grupo deles. Orlando Silva, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, o Nelson. Nelson Gonçalves começando, Isaurinha Garcia em São Paulo, que de vez em quando ela ia também. Era um grupo fechado. Era um grupo fechado. Era um grupo fechado. Era Cide Almeida, que era muito amiga do Silvio Caldas. Os dois andavam juntos. Moreira da Silva, não. Moreira da Silva, que era também motorista. De ambulância. De ambulância, tá? Quem mais? Ciro Monteiro, que foi o maior caráter do rádio que eu conheci. Isso quer dizer o quê? A melhor pessoa para mim foi da mesma família do Calbi Peixoto, que morreu agora há pouco tempo, trabalhando aqui na esquina, do lado de lá, no Brahma, onde eu trabalhei 4 anos, aqui na esquina. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, que foi um grande cantor e uma pessoa maravilhosa também. E eles, por suas vezes, eram parentes do senhor, tanto o Calbi quanto o Ciro, que o Calbi e o Ciro Monteiro eram a mesma família, pertenciam à mesma família. E tinha o Araquém Peixoto também, que tocava um trompete. Araquém, irmão do Calbi, tocava pistão. Pistão, Eu tenho 2 discos. E o irmão, que era pianista, leigo, não era músico, mas um ouvido. Pô, era jazzista, cantava todo aquele repertório de Glenn Miller e aquelas bandas daquele tempo, ele tocava tudo no piano e acompanhava. Foi aí que o Calbi começou a cantar as músicas americanas, que nós somos contemporâneos e começamos juntos. Ele em São Paulo. Calbi em São aqui Paulo. Aqui do lado, né? Calbi em São Paulo. Calbi em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. E quem me levou para o rádio, tinha uma firma no Rio chamada Casa Neno, que era uma espécie de Casa Bahia, no Rio de Janeiro nessa época. Não tinha filiais, era uma casa. E os donos eram o pessoal do Exército, Cláudio Neno, Cláudio Ramos Neno. Daí o nome da casa, Casa Neno. E os irmãos dele, um deles era coronel do Exército na época, logo foi promovido a general. E eu trabalhei com esse pessoal e fui me enfiando no meio e tal, e fazendo amizades, tá, com aquela humildade de um paraibano recém-chegado. Nessa época, o nordestino era muito bem aceito, tanto no Rio quanto em São Paulo. E depois que a Erundina foi prefeita em São Paulo, é que nasceu aquela rixa, criada por políticos que queriam o lugar dela aqui em São Paulo. Que ela, você falou ainda agora nela, da cidade... Uiraúna, ela é de Uiraúna. Como é o nome? Uiraúna. Uiraúna. A mesma terra de Neumann e Pinto. Do Neumann. O Neumann. Então, o Neumann me foi apresentado pelo Assis. Assis Lemos. Assis Ângelo. Assis Ângelo. O Assis, por sua vez, escreveu, entre outras tantas coisas maravilhosas, escreveu o Dicionário do Gonzagão. Ele é proprietário da maior discografia do Luiz Gonzaga,
E a história do Luiz Gonzaga, ele escreveu o dicionário do Gonzagão, contou toda a história do Gonzaga. Ele tem o acervo do Gonzaga todo e de outros artistas também. Ele escreveu também a história dos Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Isso. E outras coisas. Ele foi diretor aqui do metrô, no início do metrô. Ele foi diretor numa sessão de comunicação, imprensa, esse setor tal, né? Hoje ele está deficiente visual. E tem o quê? Tem uns 3 anos, mais ou menos, que ele ficou deficiente visual. Você pensou em ser artista ou alguém estimulou você? Disse, Roberto Luna, você tem um talento. Não, olha, eu realmente, lá em Campina Grande, eu fazia muita serenata com meus amigos, e lá apareceu um cearense tocando violão e cantando, Catulo de Paula. Você deve ter, inclusive, quem sabe você conheceu. Acho que não. Então, esse cara veio para o Rio de Janeiro e eu conheci ele no Rio. E eu cantava com ele, ele não gostava. Você não vai cantar, nunca vai cantar, não. Ele falava para mim. Era meu amigo, mas já era meu concorrente, sem eu ser nada, e ele também. Quando ele tocava violão, eu escutava tudo que ele falava e fazia de conta que não Ali tava. você já tinha pretensão de ser cantor? É? Você ali em Campinas já tinha pretensão de ser cantor? Em Campinas? Sim. Não tinha nada. Tinha não, né? Pô, era uma coisa absurda. A brincadeira. Concorrer com Orlando Silva, com Silvio Caldas, com Chico Alves, com Gilberto Alves, com aquela gente daquela época, eles foram os maiores de toda a história da música popular brasileira. Só teve um grande que teve uma ascensão tamanha quanto eles, que veio o seu Tom Jobim como músico, e que não tem nada a ver com bossa nova. Eu sou testemunha. Peraí, Tom Jobim não tem nada a ver com bossa nova? Não. Por quê? Porque quem inventou a bossa nova, a batidinha do violão da bossa nova, foi o Candinho, que você talvez nunca tenha ouvido falar. Não, Candinho eu já ouvi falar. Já ouviu? Já ouvi Candinho? falar. Não sabia. Candinho, ó, me arrepia. Candinho era casado com a Silvinha Telles. O movimento nasceu lá na praia de Ipanema. Toda noite, quando era mais ou menos, ia chegando 11 horas, ia chegando aquela turminha aqui, da Bossa Nova, na beira da praia, em Ipanema. Aquele pessoal do violão, que você conhece todos eles, pelo menos de nome. E o Jobim já não via, porque o Jobim era pianista da noite, começando. E um dos professores dele de harmonia foi o maestro com quem eu trabalhei na Rádio Clube do Brasil, chamado Alceu Boquino. Não sei se você ouviu falar. Não. E Cláudio Santoro. Cláudio Santoro ouviu falar? Cláudio Santoro, eu sim, tenho o livro dele. Tem o teatro com o nome dele em Brasília. Eram eruditos, os dois, tanto o Alceu Boquino, filho de italianos, como o Cláudio Santoro, erudito. Os dois fizeram concessão para poder ganhar dinheiro, alguma coisa com a música, e foram trabalhar, fazer. Ele tinha os programas deles com a orquestra, tinha uma sinfônica,
reduzida, não aquelas. Não era com a importância dessa sinfônica lá na Rádio Clube, não era uma coisa poderosa como era a da Rádio Nacional, que era a rival da Sinfônica Brasileira na época, do Sargentão, como era o nome dele? O maestro. Unidade. Ari Barroso? Né? Ari Barroso? Não, o outro, diretor da Sinfônica Brasileira, que era diretor e regente, tá? E ele tinha sido sargento, parece que da PM, lá no Rio de Janeiro, e foi subido até dirigir a... Aí veio uma época que eu estava cantando no Hotel Glória, eu e Dolores Duran. Ela cantava com um conjunto e eu cantava com outra. Ela cantava com Bola 7. Bola 7, famoso O Bola Negrão, que foi para os Estados Unidos e lá faleceu. E fez sucesso lá. Então, ela cantava com o conjunto do Bola 7 e eu cantava com os Copacabana, que era um conjunto de jazz famoso no Rio de Janeiro. Eles morreram quase todos já. Era o Quincas no sax tenor, o Kuntz no sax alto e clarineta, o Wagner. O Kuntz era um alemão grandão, filho de alemão, né? Grandão, e o irmão dele, Wagner, bem pequenininho, parecia um anão, tocava pistão, mas os caras tocavam demais, né? Era um quinteto. E eu era o crooner nessa época. Foi a época que chegou a Angela Maria para trabalhar no Avenida Dança, e eu trabalhava do lado no Samba Danças. Quando o Erasmo Silva levou a Ângela Maria para a Rádio Marinho Veiga, Jaime Moreira Filho, locutor esportivo, concorrente do Ari Barroso na época, ela tinha sido promovido diretor artístico da Rádio Marinho Veiga. E eu já fazia alguns programas como convidado de vez em quando e tal. E lá já estava reinando o Chico Anísio. Chico Anísio? Começando também. Fazendo o quê? Humor. Humor, né? Sempre. E já chegou arrasando. O Chico Anísio era inteligente demais, fora de série. E não teve substituto. E o filho dele se aproxima dele, que é esse menino que faz a escolinha. A escolinha, parece demais. É parecido demais, Demais, né? Mas ninguém daqueles antigos maravilhosos chegaram perto dele. Mas eu queria saber o seguinte, na música, quem lhe deu a mão, quem lhe empurrou para cima do palco? Eu fui trabalhar numa casa, já falei da casa, que é o Samba Danças, Taxi Dance. Sei. Depois do teatro. Primeiro eu fiz teatro, comecei no Teatro João Caetano, numa companhia de revista com 120 participantes. E lá conheci J. Maia, que é quem escrevia, era parceiro do Chianca de Garcia, escrevendo as peças de teatro de revista, que foi muito importante o teatro de revista na época. E eu fui apresentado ao Assis Valente lá no Serviço de Alto-Falante de Nova Iguaçu, e Assis Valente é quem me levou para apresentar para Chianca de Garcia e o maestro Vicente Paiva, compositor, que escreveu Vem de uma remota batucada,
Esta parada bem marcada que uma baiana tem no andar. E outras coisas maravilhosas. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Marchinha de Mamãe, carnaval. eu quero mamar. Foi autor disso e de outras coisas maravilhosas. Ele me aprovou, ele como maestro, ele me aprovou cantando. Mas o Chianca de Garcia olhou para mim e falou, olha, eu gostaria muito de te contratar como cantor, mas você vai desaparecer no meio das meninas. As meninas que ele falava era o corpo de bailarinas e com 12 bailarinas especiais com mais de 2 metros de altura e francesas, todas loiras, maravilhosas e tal. E você com que altura? E eu desse tamanhinho aqui, pô, né? Puta, essas histórias me arrepiam. Histórias. Mas até hoje eu conto tudo isso que você está me perguntando aí. Mas ele não fez com maldade, não. Ele fez isso para lhe escantear, não. Não, ele me contratou em seguida. Contratou, foi? Ele mandou, contaram para ele que eu tinha curso de datilografia e tal, e gostava de estudar, e que gostava de ler, e que gostava de teatro. Ele falou para o parceiro J. Maia, J. Maia, chama aquele menino lá da Paraíba aí, que eu preciso de alguém para datilografar a peça. Então ele passava os quadros que eles dois escreviam e eu ia para a máquina, datilografava, fachava, fechava com os grampos e levava para censura. Aprendi tudo isso. Aprendi também. Aí fui desenvolvendo isso aí e cheguei no cinema. Eu participei muito das chanchadas da Atlântica. Foi, né? Com aquele. Como era o nome dele? Esqueci agora, não tem problema. Bom. Mazzaropi. Não, Mazzaropi é aqui em São Paulo. Grande Otelo. Quando eu vim, o Grande Otelo lá no Rio, e o diretor, quero lembrar do diretor, que foi diretor da Globo até pouco tempo atrás, o Manga. Sabe quem é, né? Sei, demais. Então, e o Assis tinha portas abertas desse lado, porque ele foi o autor preferido da Carmen Miranda. E mandava ver, bebia muito, demais. E o Assis, quando eu saí de Nova Iguaçu, que eu vim morar no Rio, o Assis, tudo isso foi muito rápido, tá? Pouco tempo em cada lugar e tal, inclusive no teatro. E estudei com Zimbinski, teatro, que foi chegado fugindo da Polônia. Fugiu do nazismo e o Chianca de Garcia convidou ele para... É o pai de Bibi Ferreira? É? Não, o ator de... Eu digo o Zimbinski. Deus lhe pague. O Zimbinski não era pai de Bibi Ferreira? De quem? De Bibi Ferreira, não, né? Não, também tá aí o Procópio Ferreira, eu tô trocando as bolas. Que é o lançador de Deus lhe pague. Exatamente. No teatro, tá? E a Bibi morreu agora com quase 100 anos. Verdade. Seu primeiro disco, qual foi, em que ano? Tem vários primeiros. Tem vários primeiros? Tem. O primeiro foi o disco no selo Star, que era dos editores de música, Irmãos Vitale. Irmão Vitale. Tá? Aí eu gravei no selo Star
Cantando o quê? Um bolero, Por Quanto Tempo, de Dona Albibe. E Dona Albibe era um pianista da noite, estrangeiro. Veio lá parece que era argelino, me parece, não lembro bem. Mas me parece que era argelino. Veio trabalhar no Rio de Janeiro como pianista na noite. E começou a compor com vários autores conhecidos lá, Marino Pinto e tal. Era a época também do Feixão da Estrela, como é o nome dele? Orete Barbosa, que conheci, tivemos encontros maravilhosos no Nice. Eu cheguei no tempo Café do teatro. Nice. No Café Nice. No Café Nice. No tempo do teatro, eu toda tarde encontrava com quem? Com Vestido de Noiva, o Nelson Rodrigues. Eu ia na redação da Última Hora levar o script que eu fazia, que eu escrevia e levava numa tirinha de papel sulfite na época, mas escrito na máquina, redação minha já, com o dicionário do lado, já era metido, já tinha um UAS. Então eu gostava muito dessas coisas de teatro, me influei, conheci muita gente de teatro e culminou aqui com uma grande amizade com a Fernanda Montenegro, que é minha querida amiga, e a Fernanda, começando no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, na Rua Major Diogo, aqui próximo, no Bexiga, um bairro que é vizinho aqui do centro. Aqui foi o centrão de São Paulo, cantado pelo Paulo Vanzolini, na música com referência à esquina da São João. São João é essa aqui, com aquela ali que é Ipiranga. Ele falou: de noite eu ando a cidade a te procurar, sem encontrar em meio a olhares espios. Em todos os bares você não está. Volto pra casa